Olá, tudo bem? Agora vamos à resolução da última questão da prova de 2014 para 2015 de matemática da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná. E é uma questão sobre sequências. Aí está ela. Como sempre, pause o vídeo se você quiser fazer, que em seguida a gente corrige. Os segmentos de reta que unem os pontos médios dos lados de um quadrado formam um novo quadrado. A seguir, os pontos médios dos lados do segundo quadrado são unidos para formar um terceiro quadrado. Repetindo esse procedimento indefinidamente, obtém-se uma sequência de quadrados cada vez menores, conforme ilustram as figuras a seguir. E aí você tem a figura de 3 quadrados, certo? Suponha que o primeiro quadrado possui lado 1 metro. Item A. Calcule o comprimento do lado do terceiro quadrado obtido por esse processo. Muito bem, vamos tirar uma coisa do caminho. Vamos pegar esse quadrado aí de exemplo e lembrar que a diagonal do quadrado é L raiz de 2. É o lado do quadrado vezes raiz de 2. Isso vai facilitar bastante a nossa vida. Agora vamos observar a segunda figura. Veja que o quadrado de dentro, o quadrado inscrito, tem como vértices os pontos médios dos lados do quadrado maior, o quadrado mais externo. Então o que acontece? A gente divide o lado desse quadrado mais externo em duas partes iguais. A questão falou para nós que o primeiro quadrado aí possuía lado 1. Então vai ser meio e meio, certo? Em seguida, uma estratégia interessante vai ser a gente tentar encontrar o lado daquele segundo quadrado, certo? E veja bem, como temos ali dois catetos meio e meio e temos essa diagonal que mede L em verde, que seria o lado do segundo quadrado, é como se esse L aí fosse uma diagonal de quadrado. Então o que vamos fazer? A gente vai pegar o meio, que seria, entre aspas, o lado de um quadrado menor, o meio, e multiplicar por raiz de 2, já que a diagonal de um quadrado a gente calcula dessa forma, o lado vezes raiz de 2. Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz de 2 sobre 2. Achamos o lado do segundo quadrado, mas a nossa missão é achar o comprimento do lado do terceiro quadrado. Então vamos pegar a terceira figura e dar uma boa olhada nela. A gente acabou de ver que o lado do segundo quadrado mede raiz de 2 sobre 2, certo? Então o que a gente vai pensar? Vamos dividir ele em 2 de novo, vamos pegar só a metade dele. Então a gente vai fazer raiz de 2 sobre 2 divididos por 2. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda e chegamos na conclusão de que essa metade aí em roxo vale raiz de 2 sobre 4. E a estratégia agora vai ser muito parecida. Veja bem, se a gente pegar as metades dos lados daquele segundo quadrado, a gente vai ter raiz de 2 sobre 4 e raiz de 2 sobre 4. E a gente quer achar qual que é o lado do terceiro quadrado, o menor ali que fica bem no meio. Bom, de novo, é como se esse lado do terceiro quadrado fosse a diagonal de um quadrado cujo lado mede raiz de 2 sobre 4. E como que a gente faz? O mesmo procedimento. A gente pega o lado, que seria aí, por exemplo, raiz de 2 sobre 4, né? A gente sabe que não é um quadrado, mas a gente finge como se fosse. A gente pega esse lado e multiplica por raiz de 2. Então o lado do terceiro quadrado vai ser raiz de 2 sobre 4, que é o lado, certo? Vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, e 2 quartos a gente simplifica, fica 1 meio, meio metro. Essa é a medida do lado do terceiro quadrado obtido por esse processo. Vamos agora para o item B. Veja só. Mostre que a soma dos perímetros de todos os quadrados dessa sequência é aproximadamente 13,6 metros. E agora o que a gente faz? Bom, vamos nos lembrar do item A. O primeiro quadrado, a questão falou para nós que tinha lado medindo 1. A gente calculou também o lado do segundo quadrado, que é raiz de 2 sobre 2. E finalmente a gente calculou o lado do terceiro quadrado, que vale meio. Agora vamos pegar ali a segunda figura para exemplificar melhor a situação e entender o que a gente fez para chegar nos resultados que chegamos. Bom, um quadrado tinha o lado L, certo? E o que a gente fez? A gente dividiu ele por 2, pegou a metade para calcular o lado do quadrado mais interno, do segundo quadrado. Então a gente pegou esse lado do primeiro quadrado, dividiu por 2, e em seguida o que a gente fez? A gente fingiu que esse L sobre 2 seria o lado de um quadrado menor, para calcular o L ali do segundo quadrado, o lado do segundo quadrado, como se fosse a diagonal.
Então o que a gente fez? A gente dividiu o lado original por 2 e em seguida multiplicou por raiz de 2. Então o lado do segundo quadrado foi obtido da seguinte forma. Vai ser o lado do primeiro quadrado vezes raiz de 2 sobre 2. E é assim que a gente obtém cada lado de cada quadrado. Então se a gente quisesse obter, por exemplo, o lado do quarto quadrado, a gente ia pegar o lado do terceiro, que é meio, e multiplicar por raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente pode pensar? A questão falou para nós que esse processo vai ser repetindo indefinidamente. E com isso você pode entender que é infinitamente. Infinitamente a gente vai ter que fazer uma soma. Bom, vamos pensar o seguinte. Raiz de 2 sobre 2 é menor do que 1. E a gente sempre multiplica o lado do quadrado anterior por raiz de 2 sobre 2 para achar o lado do próximo quadrado. Então a gente pode fingir que esse raiz de 2 sobre 2 é a razão de uma progressão geométrica. Olha que interessante. E agora a gente pode pensar que, como são infinitos quadrados, a gente tem que calcular o perímetro deles através de uma fórmula. Veja aí, a soma de infinitos termos de uma progressão geométrica é dado por A1, o primeiro termo, dividido por 1 menos Q, sendo Q a nossa querida razão. Com isso, a gente vai ter o quê? Vamos substituir os valores e ver aonde a gente chega. 1, que vai ser o lado do primeiro quadrado, dividido por 1 menos a razão, raiz de 2 sobre 2. Isso vai ficar o quê? 1 em cima, e no denominador a gente pode juntar ali 1 menos raiz de 2 sobre 2, vai ficar 2 menos raiz de 2 sobre 2, porque 1 a gente pode escrever como 2 sobre 2, e aí a gente consegue igualar os denominadores e fazer a subtração das frações normalmente. Continuando, o que a gente faz? Temos 1 dividido por uma fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E veja que na multiplicação o 1 não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente pode simplesmente ignorar esse 1. Em seguida, o que a gente faz? Bom, 2 divididos por 2 menos raiz de 2 tem uma raiz no denominador. E a gente vai ter que dar um jeito de tirar fora essa raiz do denominador. Bom, aí vem uma estratégia que não muitos conhecem. A gente vai multiplicar a fração pelo conjugado do denominador. Como assim, como assim, como assim? Veja aí, 2 mais raiz de 2 divididos por 2 mais raiz de 2 é 1, certo? Eu estou dividindo uma coisa por ela mesma, é 1. Fazendo essa multiplicação na nossa fração original, não vou alterar o resultado dela. E o que é conjugado? Conjugado vai ser a mesma coisa que nós temos ali no denominador, só que de sinal trocado. Então, ao invés de ser 2 menos raiz de 2, vamos ter 2 mais raiz de 2. Correto? Então, o que a gente vai pensar agora? Vamos fazer a multiplicação, lembrando sempre da propriedade distributiva. Em cima, o que a gente vai ter? 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. E no denominador, vamos ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Menos raiz de 2, perdão, vezes 2, menos 2 raiz de 2. E, finalmente, menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá menos 2. Veja que a gente consegue, então, prosseguir com a nossa equação e cancelar o 2 raiz de 2, que está somando e, ao mesmo tempo, subtraindo no denominador. E, além disso, 4 menos 2 fica 2, correto? Agora, veja que no numerador eu posso colocar o 2 em evidência. Por quê? Porque 2 e 4 são ambos números pares. E eu vou colocar esses números em evidência pelo seguinte motivo, porque eu tenho 2 no denominador. Então eu posso fazer mais uma simplificação. Então essa soma aí que a gente está calculando vale 2 mais raiz de 2. E a gente tem que lembrar agora que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. É 1,414, mas isso não nos interessa, é um valor aproximado, 1,4. Então a soma dos infinitos termos da nossa PG que estamos calculando vai ser 2 mais 1,4, 3,4. E agora vem uma pergunta muito importante. O que a gente calculou? A gente calculou quanto vale a soma dos infinitos lados de cada quadrado. Então a gente pegou o lado do primeiro, mais um lado do segundo, mais um lado do terceiro, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que calcular o perímetro de todos os quadrados. E o perímetro de um quadrado é 4 vezes o lado, certo? Então o que a gente vai ter que pensar agora? A gente vai ter que fazer esse 3,4, que é a soma de todos os lados de cada quadrado, e vai multiplicar por 4, certo? Já que o perímetro do quadrado, de cada quadrado, é 4 vezes o lado.
Então a soma dos infinitos perímetros aí de cada quadrado vai ser 4 vezes 3,4, certo? Isso aí é um valor aproximado que dá justamente o 13,6 metros que a questão nos informou, beleza? Essa é a demonstração para que a gente chegue aí no resultado de 13,6, que é a soma dos perímetros dos quadrados, beleza? Ufa! Terminamos a questão e terminamos a prova de 2014 para 2015 da segunda fase do vestibular da Universidade Federal do Paraná de Matemática. Espero muito que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Bons estudos, tudo de melhor para você. Um grande abraço e até a próxima!